Bom, boa noite, pessoal. Recomeçando as nossas atividades, então. Como eu estava explicando para vocês, o Dr. Kadri Awad, ele teve uma questão logística, né? Está no aeroporto de São Paulo, e por isso não vai poder se fazer presente, mas aí tão, vão estar representando ele, né? Tão bem quanto, né? A Cíntia Mendanha, não sei se é assim, Cíntia, que Isso se mesmo, pronuncia, isso né? mesmo. Boa noite. E boa noite, e a Bruna Nunes, né? Então, nós teremos três palestrantes nesse momento. Boa noite, Bruna. Boa noite. Nós teremos três palestrantes nesse momento, e a gente falo para todos, então, que a intenção foi trazer, né, os dados importantíssimos do Equivia, né, que fazem com que a gente consiga tomar decisões. Um momento. Que é importante para qualquer tomada de decisão você ter, né, dados concretos, né, para ter uma visão de futuro. E aí o Bula então vem com a questão de como tratar esses dados e melhorar essa gestão. Então, deixo então, não sei, Bruna ou Cíntia, qual de vocês duas que quer se apresentar primeiro? Eu vou me apresentar, então. Bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, muito boa noite. Eu sou Bruna Nunes, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né, nessa noite, comemorando, né, de uma forma inusitada, o nosso Dia do Farmacêutico, comemorando, adquirindo conhecimento. Quero dizer que, primeiramente, eu sou farmacêutica, né? Eu sou farmacêutica, fui nascida e criada em farmácia, e há 9 anos atrás eu tive o privilégio de ser apresentada para o mundo da gestão. Um evento também não era do CRF, apesar do CRF estar presente, era do Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária. Eu conheci o Instituto Bula. Conheci através do congresso, através de uma palestra do Cadre. Me interessei muito pelo tema porque é o seguinte, eu tinha feito farmácia, me formada em farmácia, mas eu tinha começado a fazer administração de empresas. E eu via que era muito difícil, complicado, aplicar a administração nas farmácias, porque a farmácia ela tem as suas particularidades. E aí eu tive a honra, o privilégio de conhecer o Instituto Bula, através dessa palestra, e imergir no que é a, a gestão para farmácias. E desde então, estou aqui. Entrei como estagiária, depois me tornei consultora, depois me tornei coordenadora, e hoje eu sou sócia diretora do Instituto Bula, sou sócia do Cadre, e a gente cuida, né, de mais de 250, se eu não me engano, farmácias, se eu não me engano, que é a Cintia que vai ter esse número exatamente, da gestão de 250 farmácias no Brasil. Eu acredito que isso que nos traz, né, inclusive o direito de estar aqui conversando sobre gestão com vocês. É, sou, além de ser formada em farmácia e administração, eu tenho um MBA em gestão de negócios, controladoria e finanças, tenho formação em análise de perfil comportamental, e o que eu mais gosto no dia a dia é lidar com gente. Então, gestão de pessoas é o meu foco, né, é aquilo que eu mais gosto. Então, o meu trabalho aqui é cuidar das pessoas que fazem a gestão das farmácias de vocês. Cíntia? Posso? Boa noite, oficialmente. Obrigada por nos receberem aqui, né, representando o Cadre, depois desse imprevisto. Comprometemos-nos a dar o nosso melhor e responder à altura. Então, vocês têm aqui a diretora de consultoria, que está lidando né, com o Instituto, ali na parte institucional, e estão comigo, eu sou coordenadora do tipo de consultoria. Então, essas 259 farmácias que estão sendo atendidas concomitantemente, estão no nosso time, no time que eu cuido, né, ali. Então, eu sou na operação, cuidando da operação da consultoria,
Então, muito case para trazer. Tem muitas farmácias são aí do estado, que a gente trabalha com elas aí do estado. Acompanhamos o que aconteceu com farmácias que eram de clientes, né, nossos, outro de ex-clientes. Enfim, acompanhamos essa tragédia, acompanhamos a recuperação, estamos acompanhando as consequências boas e ruins, que tivemos boas também. Então, temos muita coisa para trazer aqui para vocês, para fazer os comentários que a Giovana, né, a gente vai acompanhar a Giovana nessa apresentação. Sou farmacêutica, né, sou do interior do estado de Goiás, sou de Minas Sul. Comecei minha jornada profissional fazendo o possível para contribuir com a comunidade, onde sempre tive esse ideal de eu quero fazer por muitos, eu quero fazer para muitos. E aí, início eu fui servidora pública municipal, participei montamos uma ONG para cuidar de diabéticos, ela funciona até hoje, chama Diamin, lá no norte do estado. Depois eu parti para a carreira do Poder Legislativo, fui vereadora lá na minha cidade, fui no mundo empresarial, também tive minha farmácia, fui professora em vários tipos de cursos, e, por fim, me encontrei, em 2019, numa vaga de trabalho no Instituto Bula, como consultora. Entrei para essa vaga de trabalho como consultora no setor financeiro. Desse setor, eu percorri outros setores na consultoria, até que, há 1 ano e 4 meses atrás, aproximadamente, assumi a coordenação do melhor time de consultoria do país. Estamos aqui, então, por isso, estamos aqui, para contribuir e receber também conhecimentos. Estão com as palavras. A Michele levantou a mão, quer falar, Michele? Isso, agora apareceu para mim. Michele, você quer falar? Ou foi só, às vezes, Não? Acho que não. Aqui. Não. Tem um comentário aqui do Muriel, dizendo que esses dados em relação ao crescimento do mercado contribuam também para a valorização dos farmacêuticos e dos profissionais que fazem parte da equipe, né? É o meu desejo, nosso desejo, o pessoal está comentando aí. Eu preciso colocar aqui, sobre esse comentário do Muriel, que, sim, o farmacêutico tem que ser valorizado. E quanto maior resultado o varejo farmacêutico tiver, mais valorizados serão os profissionais que estão à frente desse resultado. Então, quando a gente traz aqui para falar de gestão, é preciso dar essa clareza. Eu só queria perguntar, para responder, pode ser no chat, se nós temos donos de farmácias ou gestores, gerentes de farmácia aqui presentes. Só responde sim, gerente, gestor, tenho loja, não tenho. E falar de loja, hein? Quando a gente está aqui, ó, no CRF, falar loja, gente, no começo também, quando eu fui trabalhar com gestão, falar, gente, loja, farmácia, chamar de loja. Sim, é um comércio, é um comércio. Ó, a Aline tem manipulação e drogaria. Legal, a Aline já está nessa jornada e está presente aqui para adquirir conhecimentos de mercado, muito importante. É porque eu sei que há muita gente, muitos estão aqui, normalmente tem muito estudante, não é, Cristine? Pode ter também estudantes farmacêuticos e também pode ser profissionais de outras áreas. Pode ser os dois. Sim. A Rosane tem farmácia e área estudante, certo. Então, temos empresários aqui, gestores de farmácia. Beleza. Estudante. Gente, Giovana, muito interessante tudo que você mostrou, né? O que a gente precisa ter em mente? Todas as vezes que acontece alguma catástrofe, mexe o mercado. Mas o que nós percebemos? Que o dinheiro em si, eu vou falar do dinheiro como uma transação, né, que acontece dentro do mercado. O dinheiro, ele muda de mãos. O que a gente precisa entender? Que quando, por exemplo, teve a questão da pandemia,
Depois, como a Giovana falou, também teve a questão, acho que foi da dengue, não foi, Giovana? Primeiro teve a pandemia, depois teve a questão da dengue, agora teve o caso das enchentes. E todas as vezes que a gente fala de algo que está fora, que é algo que é uma ameaça para o mercado, todas as vezes a gente percebe que, para alguns, tem um reflexo negativo, para outros, tem um reflexo positivo. Da mesma forma que algumas empresas foram afetadas, outras empresas foram beneficiadas com o mesmo acontecimento. Então, é um pouco contraditório, né? Um pouco até difícil da gente conversar sobre isso, mas a verdade é que dentro do negócio, o dinheiro ele troca de mãos. Claro que a gente tem aquelas empresas que elas foram diretamente afetadas, certo? Algumas receberam alguns tipos de contribuição, farmácias que estavam associadas a algum associativismo, né? Na verdade, elas tiveram apoios de suas entidades, e o que nesse caso a gente percebe que o independente, como foi mostrado no último slide da Giovana, o independente ele acaba sofrendo mais. Se você olhar dentro do impacto que teve para as farmácias que tiveram queda, tanto em unidades vendidas, tanto em faturamento, os mais afetados, se comparados às redes, né, as grandes redes, as farmácias que estão em associativismo, ou as farmácias independentes, as farmácias independentes acabaram tendo maior impacto em relação à queda em unidades vendidas e à queda em faturamento. Mas por que, Bruna, que isso acontece? Uma das coisas é, quando você está dentro de uma associação, existe o primeiro suporte, o primeiro apoio, que é o da associação. Então, querendo ou não, né, estando associado a alguma entidade, você vai ter um suporte diferente quando algo acontecer. E uma outra questão também que afeta muito os independentes é porque os independentes, a grande maioria, costuma não focar muito no trabalho voltado para gestão. E quando a gente fala no trabalho voltado para gestão, a gente está falando de todas as áreas da empresa, e eu vou citar duas aqui que são as que mais impactam nesses casos, que é o quê? O índice e os níveis de estocagem. As farmácias independentes, elas costumam, a gente percebe, né, que elas costumam ter um índice de estocagem inferior, inclusive, ao nível de estoque ideal que ela já precisaria ter. Ou seja, ela trabalha com um estoque muito enxuto. Se atrasa a entrega para a farmácia, o que acontece? Mexe no faturamento, cai o faturamento. Então, uma das coisas é o estoque, o índice de estocagem. E a outra questão que também influencia e impacta muito é o quê? O capital de giro. Farmácias independentes também, nesses dois pontos, né, costumam ter o estoque abaixo do índice ideal e também não respeitam, eu vou colocar essa palavra respeitam, não de maneira maldosa, mas costumam não olhar, entende? Para um fator interessante que é o capital de giro, o capital que precisa ter guardado na farmácia para suportar oscilações no faturamento. Então, são esses dois fatores que deixam as empresas, os independentes, mais vulneráveis quando acontece algum tipo de desastre, algum tipo de, como aconteceu a enchente, como aconteceu na pandemia, né? Então, ficam mais vulneráveis. Por exemplo, quando teve a pandemia, nós percebemos que as farmácias independentes, elas foram bastante beneficiadas com o ocorrido. Mas muitas dessas farmácias não conseguiram aproveitar a oportunidade que ali existiu, porque não tinha dinheiro, ou seja, não tinha capital para poder alocar em estoque que suportasse a alta da demanda. Então, olha, a vulnerabilidade da empresa traz a questão seguinte: quando o mercado está surfando uma onda, eu não tenho capital para poder bancar essa onda boa.
E por eu não ter capital e também não ter estoque, eu me fico mais vulnerável quando vem algum desastre como o que aconteceu, entende? Então, e como que o independente ele deve fazer? Bruna, devo me associar a uma rede? Então, olha, traz um nível de segurança, né, Cíntia? A gente não pode negar que traz sim um nível de segurança. Então, é um dos fatores. Mas uma coisa você não vai poder deixar de observar, não vai poder deixar de olhar, que é justamente o quê? Mesmo se você não se associar a nenhuma associação, a nenhuma rede, você vai precisar entender que não dá para negligenciar aquilo que é preconizado na gestão das empresas. E todas as vezes que a gente fala em gestão, nós vamos ter esses dois pontos como foco, como alvo para ser trabalhado, que é o capital de giro e o índice de estocagem. E eu vou dizer para vocês, nós temos muitos clientes que estão no Rio Grande do Sul. Claro que tem clientes nessa situação que falamos com vocês, mas eu não tenho dúvidas, e a Cíntia também vai poder confirmar isso, que se um desastre desse nível tivesse acontecido em outros estados do país, o nível de prejuízo talvez tivesse sido infinitamente maior. Infinitamente maior, porque iria pegar mais empresas desprevenidas. Porque a gente observa que no Rio Grande do Sul, na região sul do país, no próprio Rio Grande do Sul, mesmo que as empresas elas não foquem na gestão, a cultura para lidar com o negócio é muito diferente do restante do país. O índice, a questão do interesse, da seriedade que se leva o negócio, né? Que a empresa precisa dar lucro, que a empresa precisa trazer resultados. Então, o que acontece? No Rio Grande do Sul, se a gente comparar com os outros estados do país, as empresas elas já têm um nível de consciência cultural em relação a dinheiro, em relação a finanças, em relação a controles, que é diferente de outras regiões do país. Então, isso também sustenta, mesmo que, por mais que seja mais afetado o independente, sustenta, né, a própria questão cultural ainda consegue suportar essas oscilações, certo? É isso aí. Para completar a tua fala, e muito bem colocada, Bruna, Cíntia e Giovana, eu acredito que o Rio Grande do Sul, perante tudo que passou, né, Covid, dengue, calamidade, todo o trabalho maravilhoso dos farmacêuticos aqui do Rio Grande do Sul, e a solidariedade também dos outros farmacêuticos, sirva como exemplo no futuro de como lidar com essas calamidades, porque essa não vai ser a primeira, infelizmente. Essa é a minha contribuição. Isso aí. E falando disso, né, o Sul e Sudeste são os estados que a gente observa que os gestores estão mais preocupados com uma seriedade, com colocar uma metodologia na gestão, então colocar diretrizes nos setores da farmácia de maneira a cuidar melhor. Tanto é que 50% dos nossos clientes de consultoria, se a gente pegar 50%, são Sul e Sudeste. Os outros 50% se distribuem nos demais estados, porque existe essa cultura da região de cuidar, de ir atrás de conhecimento, de buscar suporte especializado, né? E quando a gente fala de quem está numa rede, né, tem quem está associado, tem o apoio dos associados que nós atendemos, e só para explicar por que a gente fica falando a gente não fica falando muito de Abrafarma, porque nós não atendemos, nesse momento, a gente não atende clientes da Abrafarma, a gente atende, que são, né, as grandes redes, a gente atende os outros clientes, atende clientes que estão na Febrafar, sim, e pequenas redes, nós atendemos também independente, não atendemos a Abrafarma. Então, os dados que nós usamos diariamente, os clientes, nós estamos nessa equipe que eu estou, né, de 2019, para cá, nós estamos chegando no cliente 1000 de consultoria, 982, mais ou menos, é o que fechou essa semana de entrada de cliente. Então, tem um know-how, tem uma experiência, uma amostragem importante. A Giovana pode validar se é bom uma amostragem de mais ou menos 1000 farmácias conosco, né?
Claro, a gente precisa olhar como, né, de maneira mais abrangente, por todo o mercado, mas existe particularidades, tanto é que analisa-se separado, a Giovana traz separado, porque é particular, é diferente a maneira que trata o negócio. Então, quando a gente fala de Abrafarma, a gente está falando de empresas de capital aberto, né, de empresas de ações, é outro jeito de fazer gestão, outra maneira. Trazendo para esse mundo, né, do varejo independente, que a gente chama, a gente tem sucesso? Tem empresas de muito sucesso, de faturamentos milionários, de lucratividade muito alta, com certeza. Onde eles estão? Eles estão num nível de gestão onde trabalham bem capital de giro, onde trabalham um estoque adequado com o estoque de segurança, onde eles trabalham a gestão dos setores da farmácia buscando sempre otimizar, buscando inovação o tempo todo, para então ter esse sucesso e conseguir enfrentar crises, né? E a maioria deles, eu estava olhando aqui até para lembrar os números de uma farmácia que a gente atendeu, que passou por essa questão, sai melhor do que entrou. Então, isso acontece muito com o nosso mercado, acontece muito no Brasil especificamente, é algo do brasileiro. Aconteceu uma crise, o empreendedor bem preparado, que está organizado, ele sai dessa crise melhor do que entrou. E isso aconteceu. Nessa farmácia, que eu até abri os dados aqui só para dar uma olhada, para eu lembrar do que houve, teve um problema que afetou bastante o capital de giro, né? Teve que usar muito do capital de giro por causa dos prazos que os fornecedores mudaram. Então, houve isso aí na região, né? Quando aconteceu a enchente. Quem tinha 60 dias para pagar, começou a ter 30, começou a ter no máximo 45 dias. Então, houve uma redução nos prazos das compras no período. Agora, depois de julho para cá, começou a voltar ao normal. Mas por quê? Porque o distribuidor deles, o distribuidor do pequeno e médio varejista, precisava capitalizar e tinha que encontrar uma forma. E como eles fizeram isso? Reduzindo o prazo concedido na venda deles, né, da distribuição. Isso afetou bastante também as farmácias, porque prejudicou o fluxo de caixa. E com isso, né, a gestão fica mais complicada. Gente, alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer saber de gestão, de algo assim, algum caso? A Cíntia perguntando, deixei ninguém nem falar ainda, né? Porque enquanto ela estava falando, eu estava vendo aqui o comentário do Muriel, falando que os dados, né, em relação ao crescimento do mercado, que contribua também para a valorização dos farmacêuticos e dos profissionais que fazem parte da equipe. Também é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, que, como eu falei, eu sou farmacêutica, a Cíntia também é farmacêutica, estamos aqui, né, entre farmacêuticos. Eu acredito que pelo menos a grande maioria de vocês que estão aqui também sejam. E já que estamos falando de gestão, eu quero aproveitar esse momento para falar sobre gestão de carreira. Sei que não é o foco, que a gente fala muito sobre gestão da farmácia, sobre gestão do negócio, sobre fazer com que a empresa dê certo. Só que eu gosto de falar também sobre gestão de carreira, porque é o seguinte, para a empresa dar certo, né, para a empresa ter uma excelente gestão, ela depende de pessoas. E ela depende das pessoas que estão lá dentro. E quando eu falo que depende das pessoas, depende também da mentalidade dessas pessoas. E as pessoas que estão levando essa empresa para frente precisam ter uma compreensão sobre o papel delas dentro da própria carreira. Aqui a gente poderia falar de todos, né? Na farmácia, por exemplo, nós temos os atendentes, balconistas, os vendedores, os entregadores, enfim, nós temos uma equipe, tem um administrativo, temos uma equipe que precisa fazer a coisa dar certo para a empresa poder dar certo.
Mas como eu acredito, pelo menos eu acredito que a grande maioria aqui seja farmacêutico, eu quero saber, a maioria aqui é farmacêutico, sim ou não? Bota sim, se sim, coloca não, se não, só para eu entender com quem que a gente está falando aqui. Ó, já temos sim aqui, né? Farmacêutica há 28 anos. Ah, farmacêutica há 28 anos. Ó, estamos com uma grande maioria aqui como farmacêuticos. E falando sobre gestão de carreira, eu gosto de trazer Alguém uma... levantou a mão, tá, Bruna? Oi? Alguém levantou a mão para falar. Ah, Vagas Farmácia levantou a mão. Deixa eu ver. Quer falar mesmo ou foi sem querer? Perfeito. Então, vamos falar sobre a questão da própria carreira do farmacêutico, tá? Dentro da farmácia. Nós somos responsáveis pela nossa carreira. Mais do que a empresa, mais do que o mercado, mais do que as entidades que se colocam à nossa disposição, nós somos os responsáveis pela nossa própria carreira. E eu quero trazer uma questão para vocês, que é o seguinte: às vezes a gente fica esperando o reconhecimento, por exemplo, aconteceu algo no mercado, eu espero que esse reconhecimento venha para mim. Isso não acontece de uma forma tão natural, a não ser que a gente saiba se posicionar, se comportar e se, acredite, vender dentro desse mercado. São coisas que nós vamos precisar fazer pela nossa carreira para que a gente seja reconhecido. Ou seja, esse reconhecimento, se a gente espera ele de fora, fica fácil a gente se tornar um profissional frustrado. Antes da gente buscar um reconhecimento externo, a gente primeiro precisa parar, analisar a situação e entender o seguinte: dentro dessa determinada situação, dentro de todas as situações que acontecem dentro dessa carreira, o que eu tenho feito para me posicionar, para entregar os resultados que são além do esperado? Bruna, por que além do esperado? Gente, porque pelo esperado a gente já é pago. A gente não vai ser reconhecido na nossa carreira por fazer aquilo que a gente é pago para fazer. A gente vai ser reconhecido pelo a mais que a gente entrega dentro daquilo que está nas nossas oportunidades. E pasmem, eu vejo pouca gente fazer isso. O diferente, né, Bruna? Fazer o diferente. Porque, assim, não é o tempo. Eu estou nessa farmácia há 2 anos. Meu salário só aumenta com aquele anual. Eu não tenho reconhecimento. Se você estiver há 2 anos fazendo a mesma coisa, o justo é só o da inflação lá mesmo, né? Porque você precisa estar... Eu estou há 2 anos. De lá para cá, eu mostrei para o meu gestor, olha quanto o perfil de vendas dessa farmácia melhorou. Com isso, a margem de lucro chegou em X. Nós ficamos, no ano passado, batemos a meta de venda, eu fiz a gestão desse time, e nós batemos a meta de vendas 10 meses durante o decorrer do ano. Então, assim, onde? E é claro, como a Bruna disse, se venda. Não é só esperar, estou aqui, espera alguém me reconhece, por favor. Não. Se isso não chegou, e normalmente não chega naturalmente, é importante que você esteja preparado com os argumentos e com, né, o repertório de entrega muito bem preparado para você ir lá e vender a sua melhoria, a sua promoção, a melhora ali dos seus próprios rendimentos, que na maioria das vezes é rendimento que a gente busca, né? Cristine levantou a mão. Não, ouvindo vocês duas, Bruna e Cíntia, eu remeti, assim, a apresentação da Giovana, porque a Giovana trouxe lá vários, digamos assim, locais onde nós, farmacêuticos, somos essenciais e que estão sendo pouco explorados, né? Que é a vacina, os testes, né? Então, ela mostrou lá no início da apresentação dela. E aquilo tudo é só nosso. Então, é isso que vocês falaram agora, tem um campo enorme demonstrado em números, não é ninguém supondo, não, a Giovana mostrou em números, né?
a nível não só do Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, né, Giovana? E que são oportunidades para nós, farmacêuticos, estarmos, e daí não digo, né, para a questão, eu acho que nós, enquanto profissional, é aí que nós estamos, né, sendo os nossos profissionais de saúde. O comércio, ele nunca vai deixar de andar em conjunto com o estabelecimento de saúde, mas é nós que o tornamos estabelecimento de saúde, né? Nós, farmacêuticos, que somos os responsáveis, né? O rosto do estabelecimento de saúde é nosso, né? Então, agora ele precisa se pagar. E aí, ali, então, para mim, nessa apresentação da Giovana, ficou muito evidente, olha só, né? Sem falar com um número que ela mostra ali, que 80%, 70 e poucos por cento da população diz que o farmacêutico é um profissional confiável, né? Em que ele confia, né? A sua vida. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Quando tu fala em gestão de carreira, é você também se empoderar do que é seu, né? Você ser aquele profissional referência entre aqueles com os quais você trabalha, né? Então, a própria tua equipe, ela te ver como uma referência, além de ser para a comunidade, né? Que você acaba sendo também, mas a própria equipe já te vê como uma referência. Então, meninas, deixa eu só colocar aqui que o Muriel fez um comentário aqui. Eu sou farmacêutico concursado, mas fui balconista durante 9 anos em 2 grandes redes de farmácias. E o que eu vejo é que, pelo menos essas 2 empresas em que fiz parte, abrem cada vez mais lojas. E o farmacêutico recebendo R$1 para fazer uma aplicação digital. Que o nosso piso passe, estamos na luta. Né, o comentário do Muriel em relação a Elisângela, secretária, diretora, chamou aqui, levantou a mão. Pode falar, Elis. Só para contribuir, gurias, com a palestra de vocês, que está excelente, tá? Nós estamos passando agora, né, para o processo de poluição do ar, né? Então, já é um diferencial que eu já estou trazendo na minha farmácia pessoas com problemas pulmonares, rinites, sinusite. Então, o quadro está mudando, né? Então, é calamidade, é poluição. Vocês estão vendo como é que está a evolução que está indo, e o profissional farmacêutico tem que estar à frente disso aí, tá? E já linkando já com a outra palestra, que é a inteligência artificial. Não dá para linkar tudo, né? Obrigada. Com certeza. O cenário, né, como a Cristine trouxe, o cenário, ele é muito favorável. Diante disso, Cristine, que você, né, trouxe, que a Giovana trouxe ali no começo, farmácia como estabelecimento de saúde, e aí, até onde podemos ir? Tem muito a ser explorado, de forma positiva, né? E aí, Muriel, né, se um dia você voltar para o setor privado, uma das chances, uma das maneiras, seria tomar frente de um projeto desse, de uma sala de vacina, de um consultório farmacêutico. Então, é preciso investir, às vezes, numa maneira de parceria, para estabelecer, né, o seu lugar. Olha, eu estou aqui, eu entreguei isso, vamos ali, me dê um retorno. E eu gostaria de indicar um livro diante disso, linkando o que a Giovana trouxe, o que a Cristine, que é A Estratégia do Oceano Azul. É muito importante esse livro, para questões pessoais, mas principalmente para o mundo do empreendedorismo, né? Quem já empreendeu, pensa em empreender, é empreendedor. A Estratégia do Oceano Azul é um livro que abre a mente nesse sentido, assim, o que eu estou vendo de oportunidade, que não é uma guerra de tubarões, né? De um monte de farmácia abrindo loja, eu vou entrar nessa guerra aí, ou eu vou encontrar o meu oceano azul? E temos, né? O varejo farmacêutico oferece um oceano azul que tem muito espaço, muita coisa para ser navegada em águas tranquilas. Exatamente. Perfeito. A Bruna vai lá, só colocar um pontinho aqui nesse capítulo, né, que a Cris trouxe para a gente de volta no começo da minha apresentação das pesquisas aqui, né? Então, é um fato que a gente vê, né? Quando a gente olha que eu não tenho conhecimento de que aquela farmácia realiza aquele serviço ou faz aquela aplicação de vacinas,
Eu ainda vou buscar um laboratório, vou buscar o SUS, eu vou buscar, né, um plano. Posso tomar uma vacina, né, receber uma vacina ali numa farmácia até com valor mais competitivo do que uma clínica particular. Então, mas como que eu vou saber? Se a farmácia não falar na vitrine, na mídia, no qualquer comunicação visual, e eu não tiver ninguém me contando, eu continuo sem saber e eu vou buscar o mesmo lugar. O farmacêutico é essa pessoa que tem esse papel justamente de promover esse conhecimento à população. Então, em muitos casos, vocês são ali a referência de medicina, da saúde para aquela família, para aquela população. Então, conhecendo também o seu consumidor, né, você já sabe se ele toma uma medicação controlada, vamos fazer aqui um lembrete, todo mês eu te mandar aqui um SMS, né, para a gente, ou propor isso para a sua empresa, né? Eu tenho uma série de pacientes aqui recorrentes, então vamos promover uma atenção a esse paciente continuada para ele não sair do tratamento ou não mudar o tratamento de loja, né? Também eu tenho ali as oportunidades desses serviços. A gente, por toda a minha carreira, né? Tudo que eu vi no PDV, é na ponta, é na loja que tudo acontece. E é nesse tete a tete, né? No olho, eu, enquanto aqui também consumidora paciente, vou na mesma farmácia que tem na esquina da minha casa, onde eu sempre vou, já me conhecem, já sabem o que eu consumo, eu já sei os programas que tem ali também, eu até proponho, agora tem manipulação, agora tem não sei o quê, agora eu não estava sabendo, e eles também me falam coisas diferentes, né? Então é esse elo que vocês têm muito importante de farmacêutica, essa relação de confiança realmente com a população. Acho que é um caminho, justamente como a Cíntia colocou, né? Um oceano azul, eu acho que é um caminho sem volta, nessa realidade realmente da farmácia e o papel do farmacêutico no meio de tudo isso. Até porque fora a gente vê em países mais desenvolvidos, mais consolidados, mas onde a farmácia, na Europa, por exemplo, ela já tem sala de nutrição, sala de ortopedia, sala de estética. Por que você precisa fazer esses serviços em outro lugar se você vai vir aqui comprar aquele dermocosmético que o dermato te indicou? Né? Você já faz a consulta, o diagnóstico, já sai com o produto, né? Enfim, então tem 1000 oportunidades aqui, realmente, que estão chegando, né, cada vez mais próximos, e realmente, a fala das meninas de você tomar o controle da tua carreira e como você se diferenciar, vocês têm um papel crucial, e até nessa transformação digital, de realmente, né, mostrar e deixar claro que vocês não serão substituídos pela inteligência artificial, e que vocês têm um papel muito importante de ser complementar e usar a favor. E aqui a gente olha muito isso, né? Então, os dados e além do dado que está por trás desse dado e como ele também pode ajudar aí a vocês. Vai lá, Bruna. Exatamente. Perfeito, Giovana. Essa questão desde que a Cristine falou também do início da sua apresentação, que foi bem importante, a Cíntia trouxe, que traz uma questão de oceano azul, e eu quero complementar tudo que elas disseram, tudo que vocês disseram, dizendo o seguinte: a gente só consegue mostrar o nosso valor no mercado quando a gente consegue entender a regra do jogo. Eu vou dar um exemplo que é de fora do mercado, mas que vai servir para a gente aqui. Quando a gente vai para as nossas plataformas digitais, quando a gente vai para o marketing digital, quando a gente está falando ali do Instagram, do Facebook, do TikTok, um exemplo, pode ser rede social para os adolescentes. Para os empresários, eu digo que lá é uma rede comercial, que você precisa entender as regras do jogo. Por que entender as regras do jogo? Porque ali, se você fizer um bom trabalho, você consegue ser visto, você consegue faturar, vender mais e ter mais lucro com o resultado, né, daquilo. E para isso, você vai ter que trabalhar com duas coisas. Uma é o seu público, ou seja, vocês vão entender a correlação, que o público nosso é o nosso paciente. O público da farmácia é o paciente, então é um que a gente precisa trabalhar. Só que lá nas redes sociais, a gente precisa também aprender a trabalhar com o algoritmo. O que é o algoritmo? É a regra do jogo do marketing digital. E dentro da empresa, o que é esse segundo que a gente precisa também saber trabalhar?
é ver o negócio como uma empresa que precisa dar lucro. Essa é a regra do jogo. Eu tenho o paciente, que eu vejo que, gente, é onde o farmacêutico foca. É no paciente. Até porque a nossa formação, 4, 5 anos, foi voltada para pensar no paciente. Só que eu vejo também muito farmacêutico se frustrando com a profissão por não entender essa segunda regra do jogo. Um é o paciente, mas o outro é ver o negócio como negócio. Então, o farmacêutico que se diferencia nesse mercado é aquele que começa a entender os dois jogos e entrar para ganhar nos dois e mostrar que entrou para ganhar. Então, peraí, a vacina, ela é importante para a população? É. Então, lá na questão paciente do público-alvo, estou me posicionando bem. Mas o segundo que você vai precisar saber mostrar, entender, é como que faz para que isso que beneficia a população também seja lucrativo e também seja rentável. Lucro não é pecado. Ganhar dinheiro é promessa de Deus sobre a nossa vida. E quanto mais a gente ajuda pessoas, mais prósperos nós merecemos ser, entende? Então, nada mais digno do que os farmacêuticos sejam extremamente prósperos pelo bem que eles aplicam à população. E a maneira deles atingirem essa prosperidade é entendendo as duas regras do jogo, como lida com o paciente e como lida com o negócio. E falando dessa segunda regra, só para trazer números aqui, para ficar bem claro, quando eu falo de vacinas, né, do que a gente pode trazer no a mais na farmácia, que ainda não é muito utilizado, eu estou falando de uma margem de lucro que vai de 60% a 80%, margem de lucro, tá? Quando eu falo de consultório farmacêutico, então, o atendimento ali, eu estou falando de uma margem de lucro que fica bem próximas, talvez até acima de 80%. Então, é a parte mais lucrativa, a margem maior do que lá nos medicamentos, na perfumaria. É um oceano azul, com certeza. Michele levantou a mão. Michele, se você quiser falar conosco, a gente pode abrir o seu microfone. Oi, desculpa, foi errado, tá? Ah, tá bom. Ok, tá tranquilo. Perfeito. Bom, pessoal, se alguém mais tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta para as palestrantes, estamos abrindo aí, tanto para colocar no chat, ou se quiser falar sem problema nenhum. Isso Mais aí. alguém? Eu tenho um resumo aqui Ótimo. desse livro que eu citei. Sempre que eu dou aula, às vezes eu pego aulas de pós-graduação, e aí eu coloco esse livro, e como um professor fez esse resumo para mim, no MBA que eu fiz, para mim não, aliás, olha, eu me achando, né? Esse resumo para os alunos eu compartilho. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui como anexo, deixa eu ver se eu vou saber. A gente usa mais o Zoom. Tem como mandar anexo aqui? Não sei se tem. Cristine, tá no mudo. Oi. Anexo, eu desconheço. É um Documento. link? Tem um link? É um link do documento Não, ou é um é um documento documento. PDF? Deixa eu pegar ele no meu drive aqui, então, aí eu mando o link. Eu tenho ele baixado aqui, tá mais fácil. Mas, bom, eu me mandar esse documento, compartilhar o Instagram do Instituto Bula, pode? Pode. Não. Bom, Instituto Bula, pode É, lá no não pode. Instagram. Ah, não pode? Não, o pessoal procura lá o Instagram do Instituto Bula. Perfeito. Mas esse material compartilha, Cíntia, se tu não consegue compartilhar agora, manda, não sei se pode deixar disponível depois online para o pessoal, assim como a palestra da Giovana, a gente pode colocar disponível para os farmacêuticos que aqui estão, aqueles que recebem o certificado, recebem o documento junto. Ah, Se ótimo. você Eu te precisar. mando, então. Tá? Tu me manda? Mando. Então, pessoal, vou deixar até anotado para mim aqui, quem receber o certificado,
recebe o documento da Giovana, desculpa, da Cíntia. Vou mandar aqui, que a Bruna está falando com você, e aí ela já te encaminha agora. Tá bem. Pessoal, eu quero agradecer todos. Gente, vocês foram espetaculares, vocês três. Muito obrigada, né, pelo tempo que vocês dedicaram ao nosso estado, ao nosso conselho, aos colegas e todos os participantes que aqui estão. Agradecemos muito a participação de vocês. Foi uma honra ter vocês conosco. Gostaria também de deixar aqui, pessoal, um convite, né, para as nossas palestras que seguem toda semana. A gente tem aí palestras ainda, e no dia 25 presencial lá na Uniriter, mas amanhã a gente vai estar trabalhando com o futuro da estética para farmacêuticos, também uma temática geral na estética em termos de intercorrências mais comuns, e a jornada de compra no mercado magistral, o novo digital e a mudança do atendimento presencial. Então, a gente está muito com essa questão, né, do digital, né, então a gente também está trazendo isso aí. Pessoal, aproveitem, voltem amanhã, quem está aqui, convidem outros colegas, e obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Elisa, eu não sei se tu quer fazer alguma fala agora. A Rosário, não sei se está aqui. Como diretora secretária, eu agradeço, né? Estou vendo ali também o pessoal no chat parabenizando, né? Que foi tem muitos profissionais falando ali, né? Parabéns, excelentes colocações, boa noite a todos, muito boa palestras. Então, eu faço minha das palavras deles, tá? Muito obrigada e uma boa noite para todos.